CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados aqui na Rádio CBN, a rádio que só toca notícia e também fala de automóveis. Hoje eu vou falar para vocês, hein? O nosso papo tá muito legal. Eu estou aqui nos estúdios da CBN com três feras, mas três feras mesmo, que você vai conhecer daqui a pouco. Um já é de casa, né? Um tá sempre aqui, o cara já tem até a chave da CBN, já chega chegando. E a gente vai falar de um assunto muito bacana. A gente já está aí com 20 meses de pandemia. Um negócio que a gente achou que ia passar mais rápido e já estamos daqui a pouco fazendo 2 anos de pandemia. E o que mudou na nossa vida com relação ao automóvel? Como as pessoas estão olhando para os automóveis? Como é que está essa relação de compra, de preço? Né? O que virou esse mercado? Ele está maluco? Ele enlouqueceu? Né? O que está acontecendo, gente? Para falar sobre isso, né, eu convoquei aqui um time de pesos pesados. Não só no peso, mas no conhecimento. Né? Peso pesado, acho que eu sou mais peso pesado aqui. Né? Mas para a gente falar de um assunto que é importante, que influencia na nossa vida. Né? Afinal, o automóvel, né, faz parte, né, uma extensão, parece que às vezes é uma extensão do nosso corpo. E é legal isso. Bom, está aqui comigo o meu amigo e parceiro Sérgio Ferraz, especialista em mercado automotivo. Bom dia, Serginho, como é que você está? Bom dia, moçada, como é que tá a mexida? Bom dia, Paulo Cruz, você tá bom, meu irmão? A mexida tá boa? Tudo certo, tudo em ordem. Fala Xelote, fala Guga Gadelha. E também tá aqui, já que já pagou o spoiler aqui, né? Tá aqui também meu amigo Gabriel Xelote, bacharel em Direito e também um estudioso, né, do nosso mercado, desse nosso momento. Uma cabeça muito boa que vai ajudar a gente a entender, né, o que está acontecendo com esse mundo que se move sobre rodas. Bom dia, Xelote. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes aí da CBN. Obrigado aí pelo espaço. Imagino que a pauta hoje vai estar bastante interessante. E comigo aqui também, Guga Gadelha. Se você não sabe quem que é esse cara, se você não segue essa fera, é um cara que dá curso, ele ajuda as pessoas a trabalhar com essa coisa de compra e venda. E eu até queria que você falasse isso também, Guga, a gente vai ter essa oportunidade, e você que está nos ouvindo já pode mandar sua pergunta, né? O que mudou também nessa vontade das pessoas de vender carro? Como é que está essa relação, né? Que isso complicou demais, né, Guga? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Motos. É um prazer estar aqui em Campo Grande com vocês. E acredito que hoje o nosso papo vai ser muito produtivo sobre essas novidades do nosso mercado automotivo aí. Eu já estou achando que a gente tinha que ter uns 2 programas emendados aqui, né? Tem muito assunto para falar sobre o mercado. Já vou dar meu bom dia para quem está nos acompanhando aqui também pelo Facebook, que é a mídia social que a gente acaba vendo. A gente transmite em outras aqui na CBN, né? Porque a gente fala, não é só a rádio. Até a gente está falando de mudança, as comunicações também mudaram. Antigamente você falava no rádio, era só para quem estava lá com, né, seu radinho sintonizado. Hoje você fala no rádio e você está no Facebook, está no YouTube, né? Daqui a pouco a gente está no Instagram, está no portal, né? Então a gente está assim, é aquela coisa da múltipla comunicação. Quem está aqui com a gente é o Aldevan. Aldevan já esteve aqui conosco. Ele é da Elacar. Olha que interessante, o cara fez uma oficina só para cuidar de mulheres. Olha o nicho que o cara foi buscar. Muito legal. Ele montou um salãozinho de beleza ali do lado. São mulheres que atendem. Então olha que sacada legal. Você vê que é que a gente está falando de mercado, como as coisas mudam, né, e evoluem. Está aqui também o Matheus Anjos. Bom dia, Matheus, privilégio ter tudo aqui com você. O Ademir Gonçalves, meu grande amigo lá de São Paulo, nos assistindo, a Zara, né? Fábio Mora, Cleidson Lima, meu compadre, parceiro, irmão, e a Braulina, muito privilegiado. A Braulina, loja, SF, na presença. O pessoal da SF está ligado aqui. O Serginho falou, vai fazer chamada. Lá, depois se não tiver na Braulina, a gente vai fazer lista de chamada aqui, viu? Lista de chamada. Olha o Gameiro aí, ó. Olha o Gameiro. Gameiro, esse cara é um catraio. O Gameiro teve lá na loja essa semana com o Chevelle dele, o pessoal quase fartou. Não, eu vi lá o Chevelle dele. Cara, que carro arrumado. É. E aí entra no assunto que o Xelote vai abordar também, que são os carros antigos, aquele desejo que as pessoas aí meio... Com a pandemia, né? Teve gente que achou que ia morrer, que não ia ver o dia de amanhã, foi lá e comprou seu carro. Mas vamos começar assim, ó, só fazendo um pequeno resumo para a gente contextualizar esse assunto. Vamos lá, dezembro de 2019, primeiras notícias no mundo,
né, começa a registrar ali os seus primeiros casos do coronavírus lá em Wuhan. Aí vê aquela história que os caras comeram morcego, se comeram, se não comeram, se plantaram o vírus, não quero nem saber mais disso, né? Mas, dezembro de 2019. Em fevereiro, né, de 2020, o dia 26 de fevereiro, olha só, pouco mais aí de 2 meses depois, primeiro caso de coronavírus no Brasil. Aí, vou fazer um resumo rápido, tá? Dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decreta pandemia mundial, né? Vocês foram daqueles que foram comprar papel higiênico no mercado também, ou não? Com medo de faltar? Não. Papel higiênico com água mineral, né? São coisas que até hoje eu não consigo entender. Por que fazer aquelas filas, a galera cheia de papel higiênico dentro do carrinho? Porque, cara, o pessoal tá com medo de quê, né? Pelo amor de Deus. Aí, em 28 de março, ainda de 2020, a gente começava o Brasil já tinha aí 114 pessoas mortas, quase 4 mil casos. Olha como é que a coisa foi evoluindo rápido. E aí começou o problema, né? A gente vamos começar a dar um salto agora aqui, né? Porque o nosso assunto não é bem isso. O que aconteceu? As pessoas, algumas entraram em pânico. Tenho amigos que ficaram trancados em casa, onde saía para nada, as pessoas, né, o mercado, alguém entregava a compra lá na porta da casa dele. Nós também, né, Guga? Se tiver um amigo que ficou desse jeito aí. Esse amigo aí, ele foi sair agora, tem um mês de casa, tá? Ano trancado, cara. Um ano. Um ano trancado. Acho que mais de um ano. Mais de um ano. Trancado. Dentro de casa. E não dá pra gente condenar, não, né? Não, com certeza. Os medos, os sentimentos de cada um, né? Sim. Eu, pelo ritmo de trabalho, o Sérgio também, eu não consegui ficar parado, né? Eu até mudei um pouco o foco do meu programa, fui fazer viagens em família para lugares seguros dentro de um carro. Foi uma tendência, e hoje meus produtos muito legal, por são sinal, meio né? que estão por aí, né? Da nossa turma de viajantes. Eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid, graças a Deus foi eu falo assim, eu fui abençoado por Deus. A gente vê num panorama onde as pessoas pegam e se quebram, né, e partem desse mundo. Eu peguei e não tive quase nada. Já vacinei as 2 doses, tá? Então hoje eu tô mais tranquilo. Também você pegou bem no comecinho, né? Bem Aquela no idade, comecinho, né? era uma outra cepa. A vacina você tomou bem no comecinho, porque começou dos mais velhos, né? Não, rapaz, esse cara fala que eu fui no lançamento do Fusca, isso é intriga da oposição, né? Ele acha que nunca comeu um rato e acha que é gatinho. Faz tempo que você tomou as doses da vacina mesmo. Pelo amor de Deus. Bom, hoje aí passado esses 20 meses, milhões de mortes no mundo todo, né? Mas a vacina está avançando, os tratamentos estão avançando, acho que os cientistas, Estamos né? 13 anos aqui em Campo Grande, 12, 13 anos, tá? Então, tá bem. a gente o estado, eu gosto de ver os jornais lá, quando coloca lá que Mato Grosso do Sul está sempre mais adiantado na vacina. E isso é importante, né? E também respeito, até tem pessoas que não vão tomar vacina, embora eu seja totalmente favorável à vacina, né? Mas, enfim. E parece que hoje, não sei se vocês têm essa sensação, nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente está hoje aqui, quem está nos assistindo pela CBN, a gente está de máscara aqui ainda, mas até isso daqui a pouco deixa de ser obrigatório. Sim. Parece que o velho normal, eu não sei se ele vai voltar, né? A gente ainda vive esse novo normal e acho que algumas pessoas nunca vão deixar de usar máscara. O álcool parece que quando você pega... No Japão é muito assim, né? Mesmo sem ter pandemia e tal, eles se acostumaram e hoje muitos vivem de máscara. Pois é, e o japonês, ele sai de máscara porque ele está gripado e não quer contaminar os outros. É uma questão cultural, é diferente. Mas, eu hoje peguei um panfletinho no sinal, né? Inclusive está sendo feita hoje uma campanha de doação de sangue. Eu sou doador de sangue, não posso, porque acabei de vacinar. Viu, Sérgio? Acabei de vacinar a segunda dose, não tomei lá no ano passado, não. Sei não, hein? E ainda tem que esperar um tempo para poder doar sangue, né? Mas eu sou doador de sangue. Então, se você está nos ouvindo, fica aí também esse toque aí para você compartilhar desse momento solidário, que é muito importante. E eu peguei aquele panfletinho, quando você pega o panfletinho, parece que você pegou alguma coisa, aí você coloca assim, você já pega o álcool e já passa na mão, né? Mudança de hábito, né? Então a gente mudou os nossos hábitos. Aí eu já quero chamar vocês para conversa, né? Aí eu gosto. Olha só. Vamos pro que interessa. Comportamento das pessoas em relação ao automóvel. Vou começar aqui com o Chelote.
que o Xelotti é o seguinte, ele tem uma paixão, acho que todo mundo tem, também por carros um pouco mais diferenciados, por carros antigos. Eu já quero começar abordando esse detalhe, esse aspecto do comportamento. As pessoas com a pandemia, com aquela, parece que um medo de morrer, né, uma incerteza do amanhã. Houve aquela coisa assim, vou realizar meu desejo, vou comprar aquele carro antigo, aquele carro diferente, aquele Jeep, aquele esportivo. Você acha que isso aconteceu, Xelotti? Ô Paulo, isso aconteceu em todos os sentidos com as pessoas. Umas mais veladas e as outras mais expostas a esse comportamento. Porque, como a gente tinha discutido agora há pouco, de certa forma, o veículo antigo, né, ou até o veículo esportivo, até um veículo de linha, em alguns casos ele não é essencial, né? Ele vem a ser um supérfluo. Então a pessoa, para comprar algo que é desnecessário, ela sempre vai utilizar de alguma reserva, alguma questão que foge do dia a dia dela. E que a maioria das pessoas sempre tinha uma segurança ou em alguma verba guardada, uma poupança para se utilizar. E que se viram diante da pandemia de talvez não ter a possibilidade de chegar o dia para usar isso, né, essa reserva. É a hora, né? A hora é essa, eu vou esperar o quê? Porque eu não sei se vai ter amanhã, né? Em alguns casos, como não teve. Então tiveram várias e várias pessoas que não esperaram, não aguardaram e falou, e outra coisa, se houver o amanhã, e amanhã não vão resolver, né? Vamos viver cada dia com a sua agonia, né? Ou seja, vamos viver o hoje e o amanhã, se houver, a gente vive amanhã. Porque a gente sempre se preocupa muito lá na frente, na maioria dos casos, né? Isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro, por exemplo, ele é preocupado nesse sentido. O norte-americano, por exemplo, que é um povo que eu fiquei uns dias lá observando o comportamento deles, eles já não são muito preocupados com isso, né? O brasileiro está muito preocupado, por exemplo, o Sérgio vai poder confirmar até isso aqui. Ele quer comprar um carro, se ele puder dar o máximo de entrada para pagar o mínimo, é o que ele quer. O americano é completamente do contrário. Porque o crédito lá é muito fácil, né? É um mercado muito diferente. Sim, né? mas assim... O americano está sempre com uma hipoteca para pagar. Isso, né? ou seja, lá o comprometimento é total, né? Raríssimas exceções, o percentual da população que tem uma condição muito tranquila é diferente. Não que aqui no Brasil se altere, mas o comportamento do americano nesse ponto é diferente. Ele não pensa para comprar. Ele compra até porque ele tem uma facilidade de devolver o bem, né, em certas situações. Mas voltando ao enfoque da questão desse medo que trouxe, que alterou o mercado, na verdade, por conta desse comportamento, para mim é nítido. Você pega um veículo antigo que há um ano atrás, exemplificando, custava 40 mil reais, esse mesmo veículo antigo hoje, ele custa até 100, dependendo do estado. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque alterou a balança das pessoas que querem comprar para o produto que está sendo oferecido. Então tem muito mais pessoas hoje querendo comprar um veículo antigo ou colecionável, né, do que existia um ano atrás. Por quê? As pessoas começaram a pensar se realmente haveria a possibilidade de usar. Falou, mas para que eu vou ter esse dinheiro? E vou esperar até quando, né? Exatamente, ele pegou e falou, que é uma outra coisa que aconteceu, que eu brinco, tem um amigo meu lá do Acre que a gente discute muito isso aí, as pessoas começaram a se permitir, coisa que há um tempo atrás as pessoas não se permitiam por conta de uma pseudo-segurança no futuro, né? Ou seja, se a gente não sabe se o futuro ele existirá... Qual é a frase que você me disse ontem lá? Ou seja, igual eu brinquei com você que o Dalai Lama fala, que só existem 2 dias das nossas vidas que nós não podemos fazer nada. O ontem, que já foi, e o amanhã, porque a gente não sabe se haverá. Então o dia é hoje. Então a gente tem que viver sempre o Agora, você acha que você refletiu isso também? Você que tem alguns carros, você trabalha mais com SUV e picape, mas você tem um Jeep, eu vi que você tem um Fusca, né? Você tem uns carros diferentes, né? Guga também. Como é que você vê isso, desse comportamento, né, das pessoas? Teve gente assim, quer saber de uma coisa? Vou comprar esse troço, porque... Como é que funciona? A gente procura ser muito responsável naquilo que a gente faz. A gente percebeu uma inconsequência crescente no mercado, justamente baseado nesse medo do não existir o amanhã. Cresceu demais a procura realmente. Tem uma matéria do Paito, que para mim foi a melhor matéria que eu li durante a pandemia. O Paito é a maior referência hoje no Brasil em venda de carros esportivos, né? E carros super esportivos. E ele
fez uma matéria muito baseada no que o Chelotti acabou de falar. Que realmente as pessoas foram para esse caminho, né, de realizar sonhos e tal. Mas isso pessoas que têm condições. Mas nós temos uma grande parte da população que não tem essa condição, né, de ter um dinheiro lá que estava parado para realizar esse sonho e que se endividaram, foram tanto quanto inconsequentes. Não, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mete um financiamento aí em 48 meses. A pandemia ela proporcionou o enriquecimento de uma parte da população, principalmente área médica, quem trabalha com venda online, internet, cresceu muito. Mas como você está falando, realmente teve um comprometimento de outra parcela, né? Eu precisei ser muito cético e, assim, muitas vezes conversar com os clientes que iam na loja, que o cara chegava lá com o carro dele quitado, um carro 2016, 2017, e querendo trocar num carro 2020, onde ele ia se endividar, e eu procurava sempre orientar os vendedores e a equipe a entrevistar esse cliente e ver realmente se ele estava com essa necessidade ou se ele estava fazendo isso por empolgação. Porque em contrapartida da gente não saber realmente se a gente, né, não vai ter um amanhã, a gente também não sabe se vai ter um emprego amanhã ou se a empresa vai estar aberta amanhã. A pandemia trouxe todas essas inseguranças e a gente procurava orientar as pessoas. Você tem certeza? Você faz o que da vida? Você tem estabilidade no seu trabalho? Você não tem um risco de repente, né, faltar renda? Isso e você é importante para o teu negócio, né? Porque esse cara ele pode virar um inadimplente também. E cria um outro tipo de Paulo, problema, você né? conhece a gente tem uma missão social de contribuir realmente, então a gente procurou ser muito íntegro nesse momento, mas existiu. E aí, óbvio, né, a gente teve vários fatores que a gente vai falar daqui a pouco aqui, como a falta de produção, que acarretou num desbalanceio do mercado, né? Começou a ter mais procura do que veículos, e aí o mercado se autorregula, né, na lei da oferta e demanda, e os preços vão mudando e as coisas vão acontecendo, e chegou um ponto que eu falo que hoje a gente já vive uma bolha, né, ao meu ver, mas depois a gente vai falar mais sobre agora, isso. Guga, deixa eu fazer uma pergunta também. Eu tenho um dado aqui que a gente foi pesquisar, né? A gente trabalha aqui na pauta do programa, que os veículos com mais de 13 anos, que já não são mais seminovos, são veículos já... Não é antigo, então está na categoria dos carros mais velhos, sim, né? E esses veículos correspondem hoje a 30% do mercado de seminovos, que cresceu muito, né? Como é que você vê isso? Esse tipo de veículo, ele está ganhando espaço mesmo? Como é que você avalia esse mercado? Olha, Paulo, o que eu tenho visto é o seguinte, como tu falou, né? A gente, não é segredo para ninguém que o mercado de usados e seminovos explodiu, né? Ele cresceu muito. A pandemia acelerou um processo, ela gerou vários efeitos que a gente vai conversar mais a fundo daqui a pouco. Mas eu acredito que isso está crescendo principalmente em determinadas regiões. Por exemplo, eu vim do Sul recentemente, agora do Rio Grande do Sul, e eu fiquei meio que espantado com a quantidade de carros desse período aí para um pouco mais usados que tem lá. Já na região que eu moro, por exemplo, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Lá a quantidade de carros novos é absurda. Eu fico abismado que é difícil tu encontrar um carro 2007, 2010 na rua. Porque também vai da cultura das pessoas. Então eu acredito que quando o comércio de veículos se posiciona e começa a educar o público, principalmente eu que trabalho com isso, com essa parte de online, de internet para vendedores de carro, eu trabalho muito isso. Eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, cara, a gente tem que trabalhar num modelo de educação. Então tu vai direcionar de acordo com os carros que tu tem aí. Mas eu acredito que essa questão do mercado tem tido um aumento com certeza. E você acha que isso é um nicho de mercado também? Porque, que nem o Sérgio, mais especializado em SUV e picape. A gente sabe que aqui na cidade, né, Charlotte, a gente tem algumas lojas, principalmente ali na Bandeirante, que tem uma cultura de ser carros mais em conta, né? Você encontra carros mais nessa faixa. Sim. Mas esse dia um amigo meu me ofereceu, né? Eu gosto de carro diferente, né? Meu pai está querendo trocar de carro, um carro que seja ali na faixa de uns 15 mil, que é o que ele quer, porque para ir pescar tal, vai destruir o mesmo carro que eu sei, né? Já tenho 81 anos, já não tenho aquela habilidade toda para dirigir. Eu falei, não, eu queria um carrinho para pescar. Aí eu fui ver, aí conversei com alguns amigos, o cara me ofereceu um Ford Ka, aquele modelo antiguinho, né? O Ka, por 18 mil reais, né? E eu falei, cara, era acho que 2006. Eu falei, não acredito que esse carro tem esse preço. Eu achei que eram uns 10 conto, 12 conto, né? Então, assim, esses carros também explodiram, né? Demais. Em porcentagem, esses carros foram os que tiveram a maior alta.
por conta, você pega um carro de 10 que subiu para 15, ele subiu 50%. Pois é. Sim. E eles subiram realmente, de 10 para 15. Então... Muito desses modelos Celta, esses carros 2007, 2008, 2010, eles aumentaram muito e tem um nicho de mercado aí muito grande. Tem. Muito grande. É uma fatia que eu acredito que é bem considerável. Esses carros eu costumo dizer que as pessoas não se atentam ao percentual do que alterou, porque você verifica o preço. Você falar de 10 mil foi para 15, são só 5. Mas o que o Sérgio falou é verdade, é 50% a diferença. Aí você pega um carro de 100 e foi para 110, ele subiu 10%. Né? Entendeu? Ou seja, é diferente. O 10 mil representa aparentemente um número maior, mas não é o mesmo percentual daquele veículo mais antigo. Agora, uma coisa muito importante nisso aí, nesse tipo de carro, é que a grande parte dos clientes que compram esse tipo de carro, ele está comprando a parcela ou a entrada que cabe no bolso dele. Então ele não quer saber se está 10, se está 15, ele quer saber que se é uma parcela de 500, 600, 700 reais que vai dar no orçamento dele. Então é isso que ele foca. Aquela coisa a gente falou, né? Tem os extremos. Sim. Quem tinha grana parece que enriqueceu mais, né? Tem uma parcela que você vê aí pelas vendas de carros importados, né? Os carros que a gente acaba vendo nas ruas. Eu estava vindo para cá, um Porsche Panamera top. E na rua de baixo aqui da rádio. Falei, cara, nunca tinha visto esse carro aqui, híbrido. Falei, é um carro difícil, um carro que custa, sei lá, R$1 milhão, não sei exatamente o preço dele. Se não tiver, tá quase. Então você vê que realmente tem mais em contrapartida. E aí também tem a questão da manutenção, né? A gente viu também as oficinas se profissionalizando, as próprios concessionários voltando, não tem carro para vender, eles têm que voltar para o pós-venda. Então realmente o mercado mudou profundamente. E aí tem outro fator, né, que eu vou comentar aqui com vocês. A gente tem também, vamos falar um pouquinho agora dos sumiços do carro. Quanto tempo a gente está para o repórter CBN? 4 minutos? Então dá tempo de eu só colocar aqui o assunto. A gente viu tinha muitas pessoas que estavam, uma amiga minha, dentista, vendeu o seu carro para andar de Uber. Ela tinha um Honda Fit e dizia, não ando com meu namorado, tá, então não quero mais carro. E ela é daquela que não é muito ligada em carro. Agora ela comprou outro carro. Por quê? Ela não quer mais andar de Uber. Então muitas pessoas que andavam de transporte público, por exemplo, que usavam motorista de aplicativo, essa galera é aquela geração Z, né? Galera de 18 a 25 anos. Eu tenho em casa um de 18 e outro vai fazer 20. O de 18 não é muito, gosta de carro, mas não é muito ligado. O Pedro, né, o mais velho, é totalmente ligado em carro. Então você vê a diferença de comportamento. E isso fez com que as vendas aumentassem, inclusive de motocicleta. Muito. Né? Porque além das pessoas realmente elas não querem estar dentro de um coletivo, e a motocicleta ela trabalha muito com isso, né? Você trabalha com moto também, Guga? Eu tenho alguns clientes que vendem moto também, mas o meu foco é mais o carro mesmo. Carro, né? Então as pessoas falam, eu não quero mais andar, não quero andar nem de Uber. E você entra realmente, eu de vez em quando uso Uber, né? Mas você entra dentro do carro, você realmente começa a olhar assim, né? Você sai de lá, passa álcool no pescoço, né? Porque você não quer, você não sabe quem que entrou ali antes, quem botou a mão na maçaneta. É desse jeito. Então é complicado, né? E ainda tem outro aspecto, as vendas de carro, ela passou também, aí entra nesses carros um pouco mais de entrada, não mais baratos. Pessoas também que tiveram que trabalhar de aplicativo, né? E aí acabaram entrando nesse nicho. Eu preciso do carro e vou comprar, né? E houve realmente uma demanda grande. E aí vem a pergunta para vocês, não sei se vai dar tempo da gente comentar agora, mas entra o repórter CBN e a gente volta. O que aconteceu com esse mercado em termos de preço? As pessoas já estão nos perguntando, né? Por exemplo, aqui, quando os carros vão diminuir de valor? Principalmente os japoneses. Não é japonês que aumentou tudo, né? Então, o que vamos faturar? Então, olha só, vai ficar pergunta, a gente vai faturar, repórter CBN e já volta. O que está acontecendo com o nosso mercado em relação a preço? Tá? Você pode mandar a pergunta para a gente também, a gente já volta. A gente está de volta, a gente saiu para o repórter CBN falando de preço, de aumento, né? O que está acontecendo? Então já aqui no intervalo algumas pessoas já mandaram a pergunta aqui pelo nosso Facebook. Queria mandar um grande abraço para o João Figas, a quem admiro muito. Vamos começar falando de tabela FIPE, né, que era o que balizava o nosso mercado.
Eu falava lá, quanto custa o carro? Você vai pagar a FIP, né? Era muito comum. Aí eu pago a FIP no seu carro. Era um balizador, né? E o que aconteceu com a tabela FIP que a gente hoje tem essa bagunça toda? A tabela FIP, inclusive, subiu, né? Muito. Vem subindo, né? A tabela FIP sempre foi uma baliza, Paulo, para pagar seguro e pagar financiamento, tá? Em alguns lugares do Brasil ela era mais real em relação ao mercado. Outros mercados sempre vendeu acima da FIP. No mercado do Sul, os veículos sempre venderam acima da FIP, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sempre viveu um parâmetro de FIP talvez um pouquinho menos. Isso varia de modelo, Corolla, né? A caminhonete é mais valorizada no lugar. Modelo, né? quilometragem, opcionais, tal, mas enfim. Aí quando a pandemia se instaurou e os preços começaram a disparar, a tabela FIP não acompanhou. Nós passamos aí quase um ano da pandemia com a tabela FIP totalmente defasada. Eu costumo falar que ela foi massacrada pela pandemia. Ninguém não vou nem acreditar. A FIP não, peraí. A gente começou a não usar a FIP como referência. A FIP não era mais referência para nós que trabalhamos no mercado automotivo. Porém, tá, Paulo, isso aí precisa ficar claro, porque as pessoas vão ficando nessa, né, não, a tabela FIP não é referência, vende acima tanto da FIP, mas a FIP faz 5 meses que ela vem subindo sequencialmente. Vem se atualizando. Se você entrar na própria FIP, ela vai mostrar o gráfico de alta. Então hoje, Paulo, aqui no mercado do Mato Grosso do Sul, a FIP é uma referência muito próxima da realidade do mercado hoje, tá? Quase todos os modelos estão vendendo muito próximo. Você vai ver que teve uns carros assim que mudou absurdamente. 50 mil uma S10, 2017 ela subiu. Umas mudanças bem drásticas e que fizeram com que ela voltasse a ser um parâmetro. Mas a gente costuma dizer que ela não é o único parâmetro. A gente precisa observar o próprio carro, quilometragem que esse carro tem, a falta dele 0 km, quanto tempo baliza, demora, né, para chegar a um 0 km. Porque você pega uma S10 2020, qual que é um parâmetro de preço? Quanto tempo demora para chegar a uma 0? Entendeu? É isso que faz ela valer mais ou valer menos. Tem esse carro 0 km? Não tem o carro 0 km. Então, são vários fatores que influenciam o mercado. Vai continuar subindo? Vai continuar subindo, infelizmente. Então, peraí, aí vamos voltar em outras duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só. O mercado, você falou, a gente parece que vive uma bolha, né? Isso aconteceu, né, nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, são várias bolhas econômicas que se criam no mundo. Quando você tem uma alta demanda e uma baixa oferta. E aí você cria uma demanda, é o que está acontecendo com o carro. Por que aconteceu isso? A indústria parou, aquele problema de componentes. Sim. Né? A indústria, quando ela começou a parar no começo da pandemia, deu aquela travada. Quebrou, inclusive, alguns fornecedores de peças, né? Aí você sobrecarregou outros fornecedores. E os componentes eletrônicos, o tal do semicondutor, que é o bagulhinho que faz o chip. Isso daí entrou a indústria, como a indústria automotiva ela parou, ela freou as suas encomendas. E aí, celular, notebook, televisor, todo mundo trancado dentro de casa. Aumentou, né? Venda aumentou. Aí veio a indústria, começou a reagir. O fabricante do semicondutor, eu estou precisando. Falei, agora você volta lá para o fim da fila, porque eu não tenho para te atender. Né? Isso aconteceu com alguns outros componentes e a indústria hoje ela parou. Grande vilão da indústria automotiva, né? Hoje são os componentes eletrônicos. Muitas fábricas paradas. A gente teve a notícia aí do interrupção, por exemplo, do Corolla Cross, que a gente já falou tanto aqui, né? Estou inclusive pegando agora semana que vem para testar. O que inclusive acontece? Já tem alta dia 1º, você já viu Pois o comunicado da Toyota? Então, 2,5% de alta. Jeep aumentou, GM aumentou, todo mundo está aumentando, Volkswagen aumentou, todo mundo aumentou. E aí esse carro parou de produzir. Cara, estava vendendo mais de 4 mil unidades. A Toyota, quando lançou o carro, vamos vender 3 mil, já está vendendo 4. O Compass, que é o líder, vende 6. E se tivesse mais Corolla, ia incomodar o Compass, porque não tem mais para vender. Né? Na opinião de vocês, isso vai normalizar? Esses preços eles caem, eles se mantêm? Porque a indústria, uma hora, ela vai se ajustar. Com a chegada de... Hoje, é o que a gente falou, não tem carro zero na concessionária, você vai numa concessionária, tem 3, 4 carros. A concessionária que tinha um estoque de 100, tem 3, 4. E geralmente esses 3 já estão vendidos, e já então só esperando ser retirado. Só para não ficar muito feio, né? O cara chegar lá e realmente não ter nada. Na opinião de vocês, isso é realmente uma bolha? Se a indústria voltar a entregar carro,
o que acontece com os seminovos? Queria uma análise assim, para a gente entender, para quem até está nos assistindo, puxa, eu quero trocar de carro, o que eu faço? Eu espero, eu compro? Como é que é isso aí? O tema está bastante controvertido, né? Até a resposta disso aí, porque a incerteza continua e eu penso que a incerteza ela não vai deixar de existir em menos de 6 meses para ter um equilíbrio. Por quê? Hoje você ainda tem um efeito que vai se propagar durante um tempo. Ou seja, esse mês, até o final do mês, eu tenho certeza que nenhuma concessionária vai ter regularizado. Do meio do ano que vem para lá. O mês que vem também, eu imagino que até o final do ano isso não vai acontecer. Ou seja, nós estamos retardando os efeitos do que está acontecendo no mercado automotivo, né? Tanto do novo como do usado. Ou seja, para o usado acontecer alguma alteração no preço, precisa que aconteça no novo. Justamente. E no novo não existe isso. A um curto prazo, eu não consigo ver isso em menos de 90 dias acontecer. Ou seja, talvez a médio prazo seriam 6 meses, imagino, para ter uma alteração no zero. E o zero, do último 1 ano para cá, teve zero que subiu exatamente 35%, como o caso da Amarok V6. Você pega uma Amarok V6 de 1 ano atrás, que era 180 mil, ela hoje, se você achar por 280, é um achado, porque todo mundo já pede 300 mil reais num carro, que era 180 mil. Ou seja, ele subiu 120 mil reais e em percentual subiu 40%. E não tem para quem quer, né? Ou seja, como que daí você vai querer que o mercado de um carro desse, usado, ele se adeque, se o novo não vai parar de subir, como sobe todo mês? Agora, isso é uma bolha? Isso vai até quando? Você está falando 6 meses. Mas será que uma hora isso volta ao normal? Se você tiver a regularização da entrega do veículo zero para o mercado absorver. Aí imagino que daqui 1 ano talvez esse preço volte a equilibrar. Mas... Agora vocês dois que trabalham como o Sérgio falou, não é só vender o carro. Hoje você tem que dar uma consultoria, você tem que ter uma venda verdadeira, né? Sim. E se você vende o carro, empurra, como era muito comum, né? O cara chegava lá e tinha lá um orçamento contadinho e o vendedor empurrava um carro e o cara virava um pepino, né? Para vocês, o que muda nesse comportamento? Como encarar isso, né? Esse novo tempo de venda verdadeira para o cliente de vocês? Eu gosto de falar muito, Paulo. Eu ensino muito, eu treino vendedores de carro do Brasil todo. E eu ensino eles a usar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, a rede social para se comunicar, né, com seus futuros novos clientes que vão vir. E uma das coisas que eu uso muito é educar eles. Eu chamo de conteúdo de alto valor. Em vez de ficar gerando só venda, tentar empurrar o carro na tua rede social, fazer só venda do carro, cara, cria um conteúdo que tu vai chamar a atenção dessa pessoa sendo verdadeira, educando ele, tirando as dúvidas desse cliente que vai vir. Isso vai aumentar a confiança do cara, porque o mercado tá doido. A gente posta uma coisa, a gente vê direto. Como as pessoas estão comentando aqui, quando que vai subir, como é que tá o mercado? As pessoas que estão pensando em comprar carro, eles estão escutando isso e eles ficam apreensivos. É como tu falou. Então, aquela velha história, não tem que ser vendedor, tem que ser um consultor. Eu acredito que tem que trazer a realidade. Por exemplo, eu gravei um vídeo recentemente para mim de compra de carro. Mas antes de eu chegar na parte que eu ia falar da compra do carro do cara, eu vim explicando sobre a tabela FIP, isso que o Sérgio explicou muito bem. Que o carro, a precificação não pode se basear só pelo preço da FIP, porque a FIP ela é mais para os bancos, para os seguros, tem o estado de conservação, então é uma venda mais consultiva, porque o mercado está bagunçado. O vendedor de carro hoje, ele tem que estar preparado para saber direcionar o cliente dele, e não somente empurrar o carro ali. Uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. A pessoa está explicando o seguinte: que conselhos vocês dariam para quem quer comprar um carro? Né? O que a gente tem que ver hoje? E eu pergunto: é o momento de trocar? Eu preciso esperar? Como é que eu faço para realizar um bom negócio? Essa é o cerne aqui da pergunta. Eu acredito que o momento agora é muito bom para quem quer vender um carro. O cara que está querendo vender e não está preocupado em comprar um carro já, não existe momento melhor do que esse. Que os preços estão muito em alta, super valorizados. Agora, se ele for trocar, realmente observar se ele tem essa necessidade. Porque, por mais aquilo que a gente conversou nos bastidores, ele cria uma falsa ilusão de que ele está vendendo muito bem o carro dele, porque os carros subiram muito de preço,
Muitas vezes ele vai olhar um Corolla 2016, por exemplo, e ele vai falar, porra, eu paguei 70 mil nesse carro alguns anos atrás, 2 anos atrás. Hoje ele vale 80, nossa, estou fazendo um bom negócio. Porém, um Corolla Zero que custava 90, está custando 140. Então você, é grande, né? você acaba tendo uma falsa ilusão de bom negócio. Agora, Paulo, eu não vejo realmente, a gente às vezes fica procurando um vilão para tudo isso, né? Quem que é o vilão da história? Não tem um vilão. Se você for olhar, se você conversar com o pessoal de montadora, você fala muito com o pessoal, a matéria-prima subiu absurdamente. Se você pegar em loja de material de construção, você vai ver quanto subiu o aço, quanto subiu o plástico, tudo subiu muito, entendeu? Então, consequentemente, os veículos 0 km também subiram. E se sobe o 0 km, o usado também sobe. É uma consequência, não tem... Foi o que o Chelote falou. Uma Amarok Zero custando 300 mil, não tem como você querer que uma Semi-Nova 2020 vai custar 150. Não vai acontecer isso, entendeu? Principalmente porque falta o 0 km. Então, assim, é um momento de tomar cuidado, de pensar bem, refletir, avaliar se realmente você precisa trocar de carro, né? Eu aguardaria. Eu não acredito que essas questões vão se regularizar em menos de um ano, tá? Pelo que eu converso muito dentro de concessionária, Chevrolet agora acabou de ter uma paralisação na produção de S10, já prorrogaram, era 90 dias a entrega, já estão pedindo 6 meses para entregar uma S10. A gente vê Toyota com problemas de produção, Volkswagen com problemas de produção. Então isso só vai voltar a normalizar depois que começar a produzir carro, pelo menos uns 120 dias depois, uns 4 meses até eles abastecerem. Tem concessionário aí com 400 pedidos de S10 no banco, até eles entregarem essas 400 S10, depois que voltar a produzir, é muito tempo, entendeu? Para normalizar, abastecer o mercado. Então, eu acho que pelo menos um ano a gente ainda vai ter essa instabilidade, né? Preços alcançando marcas aí assustadoras, e a gente tem notícias de que, né, agora já tem uma alta da Toyota no 1º de setembro. Se vai subir agora em 1º de setembro, vai subir as Toyota usada também. Óbvio, feito cascata, né? O Paulo, eu estava até lembrando que a gente estava discutindo do intervalo. Por exemplo, a tendência hoje em dia, por conta da pandemia, ainda existe um susto, um risco natural do contato e o do contágio. E, por exemplo, as pessoas que tinham veículo e venderam por conta de veículos igual o Uber, que podiam usar esse tipo de serviço, deixaram, na grande parte, também de usar, por medo. E elas voltaram a comprar carro, né? Então, existe uma grande a demanda parece que aumentou, comprando carro. Só não se consegue atender isso, né? O Serginho acabou de dizer aqui, olha, se a gente puder, de certa forma, depende da situação de cada um, aguardar. A gente tem hoje as escolas voltando, né, a ter um comportamento igual era antes, ou seja, de ter aula presencial. Esses jovens, na grande maioria também, que talvez se utilizavam do Uber antigamente, até um tempo atrás, estão deixando, ou seja, ele vai comprar o primeiro carro. Para quem vai comprar o primeiro carro, dificilmente ele vai estar muito preocupado com esse 10, 20, 30, 50. Ele quer comprar. E quem quer comprar, vai comprar. Porque acho que representa não é só a necessidade, agora é segurança. Também. Então você elevou o uso do carro no outro patamar. Agregou mais valor. Entendeu? E a gente sabe disso, preço é diferente de valor. Então, isso daí são coisas que vão agregando valor ao carro. Por exemplo, o carro zero, ele sofreu uma queda muito grande, né? Meados de 2020, ali do ano passado, né? O usado disparou, o zero, as concessionárias, muitos ali meia porta, aquela época que as portas estavam meio fechadas, e eles sofreram baque. Só que agora eles estão crescendo muito. Sim. Então, eles dispararam agora 2021. O zero voltou a disparar de novo. E aquilo que tu falou, a geração Z são os millennials. A galera que já nasceu conectada. Esse cara aí, ele não tá se baseando no preço. Ele quer um carro, ele vai correr o carro. Por exemplo, muitos vão voltar para a faculdade, vão entrar na faculdade presencial agora. Muitos vão comprar seu primeiro carro, muitos pais vão comprar o seu primeiro carro para os seus filhos que estão entrando na faculdade. É mais uma coisa que vai. Porque antes ia de transporte público, ia de transporte coletivo. Hoje vai se pensar 2 vezes antes de um pai botar um filho numa van. Eu tô vivendo isso, meus 2 filhos na faculdade. É isso aí. Né? Vai pensar 2 vezes antes, poderiam ir de van, por exemplo, e muitas regiões tem. Hoje o pai vai pensar 2 vezes e pôr o filho dentro do transporte. Mas isso aí vai passar, gente. Eu acho que já nós estamos aí sem máscara e essa gurizada,
ao meu ver, essa gurizada que tá vindo aí, eles não têm esse tesão todo por carro, não. Eles querem ficar com o telefone na mão, andando no banco de trás, podendo mexer enquanto um cara dirige na frente para ele. Aí, assim, a minha cabeça, aquela pergunta de 1 milhão, o que vai acontecer? O Ricardo Leme, que é o regional da Toyota aqui da nossa região, ele fala o seguinte, né? A mídia digital como foco nos negócios e aproveitar o fluxo na área de serviços, ou seja, que a gente estava falando, a concessionária se reinventando também. Sim. Né? Principalmente a gente vê, eu trabalho junto à FenaBrave, as concessionárias elas ajustando o preço de manutenção de peça para que sejam uma opção atraente para quem quer fazer a manutenção fora da garantia. Historicamente, as concessionárias ganharam dinheiro vendendo carro. Chegou de um tempo para frente, peraí, agora eu preciso fazer com que o meu pós-vendas, ele significa hoje muito da receita de uma concessionária. E aí eles estão voltando, repensando, né? E assim, qualidade de serviço, qualidade de carro, a gente não discute. Qualidade de serviço de uma concessionária realmente, teoricamente, é o que a gente poderia ter de melhor. Tem muitos centros automotivos que são bons também. São 2 pontos que as concessionárias estão pegando firme, Paulo. Seminovos, que eles nunca deram muito valor. Nunca. Eles pegavam o seminovo porque tinha que vender o zero, para vender o zero tinha que pegar o seminovo. E oficina. São 2 pontos que as concessionárias agora estão super valorizando e vão valorizar cada dia mais, porque a tendência do mercado é a venda direta. As concessionárias vão trabalhar muito focado na demanda. A Toyota já faz isso há muitos anos, tanto em peças quanto em carros. E agora as outras estão todas gostando desse formato. De não ter carro em excesso, aquele monte de produção. Você vê até o novo negócio que é a locação de carro pelas próprias montadoras e concessionárias. Sim. Né? Você imagina o custo que é, Paulo, que nem uma concessionária que tem 500 carros no estoque e que vende 200 por mês. Ali, você imagina o custo operacional que é isso, de dinheiro parado. Parte de montadora, parte da concessionária, tem forplan, tem todas essas questões, mas é um mundaréu de dinheiro para os carros ficar ali no estoque. Parado, o povo não vai mais trabalhar assim. Você sabe como é que funciona a venda direta? A venda direta, você pede um carro, a hora que seu carro libera para faturar na fábrica, eles emitem um boleto para você pagar, ou for financiamento, você paga o carro antes do carro chegar. Você entendeu? Eles não ficam um dia com o carro no pátio sem ter o dinheiro no bolso. E aí você vê essa mudança de tamanho de showroom. A gente teve aqui um tempo, Guga, né? Nós somos daqui, a transformação que a gente teve nos showrooms das concessionárias. Todas cresceram. A Percal tem um showroom gigante, né? Você vai na Descaltol, lá na Avenida Mato Grosso, um showroom enorme. Então viraram assim vitrines maravilhosas, uns lugares assim, cara, parece que tá entrando num shopping, né? Tudo bonito, porcelanato, aquela coisa toda. E aí hoje a gente vê isso voltando, né? Diminuindo. Aí temos uma nova concessionária ali na Afonso Pena, Autobel, voltada para o modelo de online. Né? Paulo, agora tem um negócio que a gente não parou ainda para observar. Você lembra o que aconteceu em 2009 com o mercado? Vocês devem lembrar a questão do IPI. Quando teve uma mudança no IPI dos carros, aí o mercado bagunçou absurdamente. Porque aí o 0 km baixa consideravelmente e aí o usado também cai. E não é uma coisa de se descartar, tá? De mexer na carga tributária, né? Nesses preços que estão sendo praticados e, né, num pós-pandemia, algum tipo de negociação via montadoras com o governo, algum tipo de benefício fiscal aí que possa trazer, né? A gente conversa entre lojistas aí essa possibilidade. Diz o governo intervir, né? O governo intervir em fazer algum tipo de incentivo fiscal e baixar o IPI. O IPI foi uma loucura, os carros caíram demais. Cara, na verdade, eles baixaram dos nacional e colocaram nos importados, eu não lembro aquela época que virou uma... Nessa época teve tanto dos carros como também depois eles fizeram na linha branca, né? De eletrodoméstico também, que despencou. Exatamente. E aí foi um boom de vendas. Aí eu vou, assim, eu tô aqui, eu tenho tanto vamos lá. de vocês. A gente tá falando de diminuição de showroom, né? A gente tá falando da Toyota. Pô, o que é aquela Campai, cara? Você entra ali, é um negócio gigante. Aí ali do lado você tem uma BMW, uma loja de importados daquele tamanho, né? Pô, mas gigante. A Volvo, você já vê que a Volvo já é menor. Pois é, a mas Volvo já assim, é menor, a Land Rover já é uma concessionária num formato diferente. Aí a gente caminha, e aí eu queria até que vocês falassem do congresso que vocês vão fazer, que tem muito a ver com online, né? Essa conversa que vocês vão ter, né? E isso
qualifica quem está trabalhando nesse mercado. E para quem quer trabalhar no mercado, eu falo o seguinte, eu já compartilhei isso aqui com você, da minha história. Eu falo que a venda de carro transformou minha vida, né? Transformou a vida da minha família e hoje tem transformado a vida das famílias que trabalham comigo lá. E eu acho um ramo que ele muito legal financeiramente, né? A gente já falou aqui inclusive sobre valores, de quanto ganha um vendedor de carro. E eu sou um incentivador de que pessoas migrem para esse mercado, né? Então a gente quer realmente trazer conhecimento. É um mercado que tem muito pouca informação. A vida inteira a gente, para aprender a vender carro, a gente teve que ir trabalhar com carro, viver lá as experiências, dificuldades, apanhar muito, até você pegar um know-how. Eu estou quase 20 anos mexendo com carro. E hoje a gente, com as redes sociais, a gente tem como transmitir esse conhecimento, né? É o que eu já venho fazendo há algum tempo. O Guga também, trabalha exclusivamente com isso, com formação de vendedores de carros. E eu trouxe o Guga para Campo Grande para fazer uma consultoria para minha empresa, com meus vendedores lá. Eu acho que a equipe de vendas tá deixando um pouco a desejar. Tem que sempre dar uma chacoalhada na roseira, né? Não, tem, né? Falei, o Guga foi lá fazer uma consultoria pro Rodrigo. O Rodrigo falou que foi muito legal. Liguei pro Guga, o Guga vem fazer uma consultoria comigo aqui. E olha que coisa, o Guga ia vir ontem e ia embora amanhã. Aconteceu um imprevisto, mudaram o voo dele, de domingo para segunda. Eu falei, Guga, você vai se apaixonar pela essa capital moderna, você vai ficar panguando aqui no domingo? O que você acha da gente fazer um evento aqui em Campo Grande? A gente está saindo da pandemia agora, está liberado fazer evento. Vamos fazer um workshop para a gente ajudar os vendedores de carros, que já são vendedores, a se reinventarem nesse momento. O Guga vai falar sobre como ele faz. Mas eu acho que a gente pode ajudar quem já é do mercado e quem quer entrar no mercado. Conhecimento, existe, né? Sim. Muitas pessoas que estão saindo de empresas, que foram mandadas embora, que estão rodando de Uber e que querem ter uma nova profissão. E eu acho que vender carro, cara, faz muito sentido. Isso daí... O regional da Toyota aqui, o Ricardo, legal esse congresso, quer saber mais. Isso aí, isso que o Sérgio falou, por exemplo, a minha especialidade é venda de carro online. Nas redes sociais. Hoje o mundo é online, a gente está falando sobre isso aqui. E, cara, assim como com o Sérgio, eu sou vendedor de carro, as vendas de carro transformaram a minha vida. Só que eu já cheguei na era digital, eu já cheguei para vender carro entendendo que o online podia me dar escala. Então, nesse domingo, nós vamos ensinar aí nesse congresso, nesse workshop para vendedores de carro e para quem quer aprender a comprar, vender carro, até isso como uma profissão, a ganhar uma grana extra. Nós vamos ensinar a comprar e vender carro, principalmente na internet. Eu vou capacitar os caras lá, o cara sair de lá com a cabeça dele fritando para ele entrar em ação a usar o que ele já usa todo dia, que ele já tem na palma da mão, para conseguir gerar renda para ele. E o Guga é um baita de um vendedor, a especialidade dele é vender, e eu me considero um especialista em compra. O que fez a diferença nos meus negócios foi aprender a comprar. Na verdade, eu falo, não é puxando a sardinha para mim, mas todo negócio que envolve compra e venda, o segredo tá na compra, né? Com certeza. E eu aprendi isso e vem fazendo a diferença nos meus negócios, e eu quero poder passar isso adiante. Qual vai ser o nome do hotel, Serginho, lá? É lá no Grand Par, ali na Avenida Afonso Pena, tá? Amanhã, domingo, das 9 às 16 horas. Paulo, um custo irrisório. Depois eu conto pra vocês quanto que eu paguei pro Guga vir aqui, não é barato. E nós vamos cobrar R$300 por pessoa. É realmente pra gente poder ajudar a fazer o evento, pagar lá o auditório. Então, pessoal, quem está nos ouvindo, quem quer trabalhar com carro, Ricardo, escale alguns dos seus representantes, né, que podem até ser replicadores dentro da sua equipe. O Guga, é só você colocar Guga Gadelha aí nas redes sociais, você vai achar e ver a fera que esse cara é, né? Então é muito legal, é capacitação. Isso aí, o foco, Paulo, é resultado. Resultado para mim é o cara sair de lá conseguindo comprar e vender mais carros usando as ferramentas e as técnicas que a gente vai compartilhar. Não é encher linguiça, até porque a gente não tem tempo para estar ali. Como é que as pessoas que estão nos assistindo, como é que o cara faz para participar? Onde que ele procura? Entra no meu Instagram, Sérgio Ferraz SF, manda um direct, ou entra no Instagram do Guga Gadelha, manda lá um direct na hora lá, a gente já fala, ou chama no WhatsApp aí da SF, no 67 99952 3476. A Julinha vai atender você lá e passar todas as informações necessárias. Seguinte, galera. Ou se não, pode ir amanhã lá também, tá? Direto. Procura. Vou dar 2 nomes aqui. Grava. Guga Gadelha e SF Carros. Não, Sérgio Ferraz. Tá no meu pessoal.
Sérgio Ferraz, coloca lá no Google Sérgio Ferraz, o Google vai aparecer o bonitão. Você vai achar e você precisa ter interesse também em fazer, tá bom? Podemos fazer o comercial agora? Dá tempo? A gente vai pro comercial e já volta falando da era digital de compra e venda, tá? Isso é importante também. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.